Olá, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Ubatuba, você que nos acompanha, demais e queridos amados amigos, irmãos que nos acompanham nas nossas transmissões. É um prazer mais uma vez estar com vocês nesse momento no qual nós nos colocamos aqui para louvar o Senhor com cânticos e com a sua palavra. Nós estamos aqui, teremos alguns cânticos em agradecimento a Deus por mais esse ano que se passou. Mesmo diante de todas as lutas, provações que nós passamos, o Senhor se fez presente na nossa vida e temos a segurança e a certeza que o próximo ano que irá se iniciar, o Senhor estará conosco nessa caminhada. Então nós vamos orar nesse momento. Na sequência nós louvaremos ao Senhor com alguns cânticos em gratidão ao que o Senhor tem feito e derramado sobre as nossas vidas. Bom Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, por mais esse ano, Pai, que o Senhor tem dado sobre as nossas vidas, esse ano que se aproxima agora, Pai, do seu encerramento, e te agradecemos, Pai, por tudo que nós passamos esse ano com a tua boa mão nos direcionando, nos acompanhando, e somos gratos ao Senhor por isso, pela tua graça, a tua misericórdia, o teu amor derramado sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos direcionando, e continue, ó Pai, nos mostrando, ó Pai, que realmente nós precisamos confiar em Ti, na Tua graça, na Tua provisão, ó Pai. Continue, ó Pai, falando as nossas vidas, derramando sobre nós a Tua graça, nesse restante de ano, ó Pai, que temos, nesse novo ano, ó Pai, que temos a trilhar com a Tua graça, com a Tua provisão. Continue falando as nossas vidas, nos direcionando, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Boa noite aos irmãos, graça e paz a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro cântico, irmãos, em adoração ao nosso Deus, satisfação. Lembrando que é o hino preferido do nosso irmão Márcio, que Deus abençoe a vida dele também, e que Deus abençoe a vida de todos os irmãos aqui, que Deus abençoe a nossa igreja, para a honra e glória do nosso Deus. Satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Próximo cântico, irmãos. Te agradeço ao Pai pelo amor derramado, por sua provisão, pela sua proteção e por sua misericórdia. Em tudo te damos graças, Senhor, tuas paz, Senhor. Agradeço ao Pai pelo amor derramado, pela sua provisão, nada tem nos faltado, pela sua proteção e por sua misericórdia, em tudo tu és Pai, Senhor.
sua proteção e por sua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, o versículo 12, para a nossa conversa
meditação, essa meditação de final de ano nossa. Atos capítulo 4, versículo 12 nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Meus queridos e amados, eu quero conversar com vocês nesse momento, falando sobre o autor da nossa salvação, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome que importa que a salvação achegue a nossa vida e transforme a nossa vida. Não existe nenhum outro nome pelo qual importa que vivamos com essa fé. Não existe nenhum outro nome. Se buscarmos na nossa mente as músicas que falam sobre Jesus, claramente vem aquela música do Adhemar de Campos na minha mente: nome mais lindo, nome mais doce, nome sublime é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não é apenas o nome, mas quem nós falamos? Nós falamos o nosso Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, nós precisamos entender uma coisa: nós por nós mesmos, nós não conseguimos solucionar a nossa vida. A nossa vida sem Cristo, ela é uma vida sem sentido, sem um verdadeiro significado. A gente vai vivendo, apenas indo, apenas caminhando. Mas a partir do momento que nós entendemos a graça, o amor e o sustento de Jesus Cristo sobre a nossa vida, a nossa mente muda, a nossa forma de enxergar as coisas mudam, se alteram. Quantas e quantas pessoas adentraram o ano de 2019 acreditando que seria o melhor ano de 2020, perdão, falhei aqui na citação dos anos, né? Ainda estamos em 2020, mas a cabeça a gente puxa uma anterior. Mas quantos entraram em 2020? Entraram esse ano, olharam para 2019, falaram que foi um ano péssimo, um ano complicado, e viraram para 2020 e falaram: nesse ano tudo vai ser melhor. Nesse ano eu vou começar a minha dieta. Nesse ano eu vou fazer meus exercícios. Nesse ano eu vou conseguir o emprego dos meus sonhos. Nesse ano eu vou conseguir tudo. Nesse ano eu vou conseguir aquilo que eu mais sonho na minha vida. E quando se deparou com o mês de março, apesar de eu gostar muito do mês de março, que é um ano do meu nascimento, onde grande parte dos meus parentes fazem aniversário, quando a gente se deparou com o mês de março, na metade do mês de março, exatamente falando, ali no dia 15, o que acontece? Todos nós recebemos a notícia que estaríamos em lockdown, fechados nas nossas casas. E no primeiro momento tínhamos medo de colocar o pé na rua, com medo de ser infectado, e aí todo o nosso ano transcorreu debaixo dessa situação, ora com uma situação mais fechada, ora com uma situação mais aberta, com todas as restrições. Foi um ano complicado. Talvez na nossa mente seria o melhor ano da nossa vida, mas coisas boas aconteceram nesse ano. Famílias conseguiram realizar seus sonhos, pessoas conseguiram realizar seus sonhos, famílias receberam seus filhos nesse ano, mesmo com toda complicação, com toda dificuldade, vitórias em tratamentos. Mas uma coisa que é essencial é que pessoas puderam ter um encontro com Jesus Cristo nesse ano. No ano de pandemia, onde várias pessoas colocaram em xeque a sua fé, não acreditando porque estavam passando por essa situação,
Uma segurança foi clara: pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor se voltaram para Deus novamente. Pessoas que não acreditavam no Senhor só viram no Senhor a solução para uma situação como essa. Então, esse ano, dentre as diversas vitórias no campo pessoal, sentimental, profissional, a maior vitória foi ver pessoas que foram transformadas e alcançadas pela graça de Deus, ou pessoas que retornaram à sua caminhada com Cristo e Jesus. Por isso, meus irmãos, a salvação não depende de nós, não é resultado da minha obra, mas é unicamente toda resultado da obra divina. Sem essa obra divina, nós jamais seríamos salvos. Assim como Pedro e João, diante do Sinédrio, tiveram a coragem e a intrepidez, conforme o versículo 13 do capítulo 4 de Atos nos fala, que aqueles que estavam ali ficam admirados com a coragem, a ousadia de Pedro falar daquela forma, com aquela desenvoltura, com aquele conhecimento. Aquilo chama a atenção. Da mesma forma, nós tivemos a oportunidade no ano de 2020 e vamos continuar tendo essa oportunidade neste ano de 2021, que se aproxima de nós, que terá o seu início daqui a algumas horas. Meus queridos e amados irmãos, a salvação, ela é um plano de Deus. Desde a eternidade o Senhor já tinha esse plano para mim e para a sua vida, por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas quando nós falamos do autor da salvação, de Jesus Cristo, nós temos que falar da cruz, da boa nova que veio por nós, para cada um de nós, e que morreu numa cruz, na cruz do Calvário. Não existe evangelho sem falar da morte de Cristo. Não existe evangelho sem falar do sacrifício de Jesus. Evangelho, ele é o anúncio da vinda de Cristo, mas ele é o anúncio da morte de Cristo. O Verbo encarnado, Deus encarnado, que deu a sua vida por mim e por você para nos salvar, para salvar o seu povo, todos aqueles que vierem a crer no seu nome, a crer na sua mensagem. A cruz é parte essencial da vitória de Cristo. A cruz não fala de derrota, mas fala de vitória, a vitória eterna. A morte foi derrotada. O último inimigo a ser vencido, conforme Paulo fala aos Coríntios, foi vencido por Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vence, quando ele morre ali na cruz do Calvário e ressuscita ao terceiro dia, as correntes foram quebradas. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Jesus Cristo venceu a morte e por isso nós podemos caminhar seguros e tranquilos, confiantes nessa obra bendita e maravilhosa do nosso Senhor. Por isso nós entendemos que a cruz do Calvário não é um acidente, não foi um acidente, mas ele é o desfecho dessa obra, a obra eterna do Senhor. E agora nós caminhamos na segurança e na certeza de que um dia Jesus Cristo irá voltar, nos levar para passar toda a eternidade com Ele, desfrutando da sua glória eterna. Meus queridos e amados irmãos, sem entender o Evangelho, sem entender a cruz do Calvário, é entender um outro Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Mas o Evangelho de Cristo fala dessa questão. Fala do sacrifício, fala da obra salvadora. E a vida cristã, ela requer seus sacrifícios. Não o sacrifício de Cristo, que Ele já fez de uma vez por todas, por cada um de nós, aqueles que creem no seu nome. Mas o sacrifício de viver uma vida para Cristo. Porque nós somos chamados e desafiados a viver conforme Cristo nos orienta pela sua palavra. E conforme Ele nos fala na sua palavra, que nós somos chamados a ser seus discípulos. Conforme a gente já vem trabalhando já há algumas semanas falando do discipulado. Na semana que vem a gente retoma de uma forma mais direta falando do discipulado, mas aqui só aqui um teaser, né? Só apenas um trecho aqui falando do discipulado, tá bom?
Meus queridos, ser discípulo de Jesus é entender que a vida com Cristo é uma vida maravilhosa, que nos está guardado a glória eterna com Ele após a nossa morte, ou quando Ele vier nos levar junto com Ele, o que vier primeiro a acontecer, não é? Nós acreditamos nisso, desenvolvemos nessa caminhada, nessa fé, mas uma coisa é certa, nós temos que entender que a vida cristã vai ter sacrifícios. Teremos as nossas dificuldades, passaremos por problemas, mas o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é quem nos direciona, nos capacita. Lembrando das palavras do nosso Salvador Jesus Cristo na sua oração sacerdotal, que no mundo nós teríamos aflições, mas eram para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Por isso nós caminhamos entendendo que o Evangelho é falar da cruz de Cristo, falar do sacrifício de Cristo, falar que a vida cristã não é um mar de rosas, mas é enfrentar dificuldades sim, mas é vencer essas dificuldades com a graça bendita do nosso Deus, com o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Mas caminhando aqui, eu quero chamar a atenção a uma outra questão, da obra sacrificial de Cristo, o sacrifício que Cristo fez por nós. A chamada obra expiatória, né, o termo mais usado nos livros de teologia, mas o que vem a ser essa palavra expiatória? Essa palavra expiatória, falando da obra de Cristo, expiatória significa que alguém pagou algo por nós. Ou seja, Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados. Isso quer dizer o quê? Que a nossa culpa recaiu sobre Jesus Cristo. Quando ele vai para a cruz do Calvário, ele paga essa dívida que nós tínhamos com Deus. Por isso ele faz essa obra expiatória. Ele assume o nosso lugar nesse momento, recebendo a nossa culpa sobre ele. Por isso ele faz expiação. Ou seja, ele paga a nossa dívida. Eu quero ler apenas alguns versículos aqui, 3 versículos do primeiro capítulo da carta aos Gálatas, no qual Paulo destaca alguns pontos interessantes para nós aqui. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo aqui chama a atenção a algumas questões interessantes dessa obra, na qual Cristo faz por nós, oferecendo sacrifício por nós, um sacrifício que nós não éramos capazes de fazer. Lembrando aquilo que no Antigo Testamento era feito, uma vez que um homem pecou, o Senhor estabeleceu que para que o pecado fosse purificado, havia necessidade do sacrifício dos animais, o cordeiro. E quando nós apontamos para Cristo, a palavra de Deus nos fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fala de Jesus Cristo, que é o sacrifício perfeito oferecido. E uma vez que Cristo se oferece por nós na cruz do Calvário, isso quer dizer que não há mais necessidade daquele sacrifício de animais, que é o nosso substituto, que era o substituto, que nós deveríamos passar por aquilo. E Jesus Cristo é o nosso substituto. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essa obra da substituição de Cristo, mas quero chamar a atenção aqui para algumas coisas. Esse sacrifício, essa obra de Cristo, ela era necessária, ela foi necessária. O homem por si só, ele não pode fazer nada para se salvar, ele não pode fazer nada para deixar de pecar, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Por isso nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Uma vez que Cristo faz sentido na nossa vida, que a obra dele faz sentido na nossa vida, essa sua obra maravilhosa por nós, nós somos chamados a viver para ele. Mas uma outra coisa, porque essa obra era necessária, o pecado ele gera separação entre o homem pecador e um Deus santo, justo e puro. Uma vez que eu pequei, uma vez que o homem pecou, o nosso representante pecou, Adão, todos nós nascemos em pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Por isso, quando a gente fala em ter uma vida santa, o processo da santificação, de viver a santidade,
viver conforme o Senhor nos orienta pela sua palavra, é uma chamada de atenção para que vivamos com o Senhor, mais próximos do Senhor, mais próximos da sua graça e do seu entendimento para a nossa vida. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus e, consequentemente, sofremos por essa distância. Agora, quando nós entendemos a obra de Cristo na nossa vida, entendemos que Ele é o Salvador sobre a nossa vida, nós entendemos que nós caminhamos por fé e unicamente por fé, entendendo a sua graça, o seu sustento. Mas uma outra questão que aponta porque essa obra é necessária, porque esse pecado trouxe como pagamento a morte de todos. E a morte, ela tem algumas questões que nós precisamos falar. A morte, como consequência que veio do pecado, trouxe a morte física. Nós não somos feitos, não fomos criados para a morte, mas uma vez que o homem pecou, essa é a consequência. E aí dá para entender por que dói tanto quando alguém próximo a nós morre. Nós não fomos feitos para isso, nós não fomos preparados para essa situação. Nós somos criados para viver eternamente com o Senhor. Mas pecamos, falhamos. E diante disso por causa do pecado, nós temos essa consequência. Mas outra morte que existe não é só a morte física, é a morte espiritual. Porque uma vez que o homem pecou, ele está distante de Deus e espiritualmente morto. E a outra característica da morte é a morte eterna, é a condenação eterna. Por isso há necessidade de entender que Jesus Cristo, Ele veio trazer vida. E não estaremos mais mortos espiritualmente, nem eternamente. Na eternidade, ou estaremos com o Senhor, desfrutando da glória eterna com o Senhor, ou na condenação eterna. A alma ela não vai deixar de existir. Aqueles que caminharam com o Senhor desfrutarão da glória eterna. Aqueles que negaram o nome do Senhor, blasfemaram, falaram contra o Senhor, não acreditaram na sua obra, passarão pela condenação eterna. Meus queridos, o homem, ele é totalmente dependente da salvação que vem de Deus, que é manifestada para nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos totalmente dependentes dessa salvação que vem pela obra bendita do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas uma outra questão sobre essa obra do Senhor, essa obra do Senhor por nós, ela foi voluntária. Jesus se entregou por nós. É isso que o versículo 4 de Gálatas deixa claro no seu primeiro capítulo, qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, para nos desligar deste mundo perverso. Essa entrega foi voluntária. Na eternidade não foi colocada nenhuma arma na cabeça de Jesus Cristo e falando, você tem que ir. Não. Foi voluntário. Ele se ofereceu por nós. E essa obra voluntária do Senhor demonstra algumas características muito interessantes, que faz com que cada um de nós pare, pense e reflita se nós estamos vivendo de acordo com esse favor imerecido que nós recebemos. Porque nós não éramos dignos, nós não merecíamos, por isso Ele é imerecido. Mas é um ato da graça, um presente especial do Senhor para as nossas vidas. Algumas coisas importantes dessa obra bendita, dessa entrega voluntária do Senhor se entregando por nós, é o amor de Deus pelo seu povo. Vamos lembrar de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho Jesus Cristo. E não obrigou, o seu Filho veio de forma voluntária. É um ato de amor. O verdadeiro amor, o mais puro amor, que é o amor de Deus. O amor de Deus por nós.
É a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que possamos entender essa obra e receber essa obra do Senhor, para que essa obra faça sentido na nossa mente, para que ela faça sentido na nossa vida, que isso seja expressado na nossa vivência de fé. Uma outra questão que nos mostra dessa obra voluntária de Cristo é essa obediência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obediência à vontade do Pai, à sua vontade. Ele não falhou. Quando ele estava aqui, ele viveu conforme a vontade eterna do Senhor, cumprindo a vontade eterna do Senhor. E essa obra não é uma obra passiva, que alguns falam, mas Jesus Cristo veio por mandato divino. Veio, mas Ele é Deus. Mas é ativa, porque Ele se ofereceu por nós para nos salvar. E Ele mesmo, diversas vezes, Ele fala que Ele voluntariamente dá a sua vida por nós. Não foi ninguém que o obrigou, mas Ele voluntariamente a dá. De uma forma voluntária, Ele o faz. Esse ato gracioso, misericordioso, glorioso por mim e por você. E nós podemos caminhar acreditando nessa obra tão bendita e especial. Essa obra bendita do Senhor, essa obra sacrificial, aquilo que eu falei antes de uma obra substitutiva, no termo teológico nós chamamos da obra vicário, sacrifício vicário. O sacrifício vicário é o sacrifício substitutivo, ou seja, o Senhor se coloca em nosso lugar. Nós deveríamos pagar essa dívida, mas Ele assume essa dívida por nós. Por isso é uma obra substitutiva. Por isso o texto aqui de Gálatas fala no versículo 4 do capítulo 1, Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, ou seja, Ele vem de forma voluntária e nos substitui nessa obra bendita. É uma obra salvadora, necessária, é uma obra voluntária, é uma obra vicária, ou seja, substitutiva. Jesus Cristo morreu para apagar, para remover os nossos pecados. Quando nós recebemos o perdão da parte de Deus para as nossas vidas, uma pedra colocada e falado, olha, é daqui para frente. O nosso bom Deus não fica nos acusando. O acusador da nossa vida é o inimigo da nossa alma. Esse sim é que fica nos acusando. Tanto é que nós, quando perdoamos alguém, e perdão é uma decisão, assim como o amor é uma decisão, quando nós perdoamos alguém, nós devemos colocar uma pedra no assunto. Porque com certeza, vocês já me ouviram falando disso, mas se faz importante aqui nesse momento, com certeza você já fez, ou fizeram com você, mas com certeza você já fez, de quando você perdoa alguém e na primeira briga que tem, o que você faz? Você lembra que você fez isso comigo? E para nós que nos sentimos perdoados, quando a pessoa fala isso para a gente, o que acontece? Dói, não dói? Dói, machuca. É como uma cicatriz, né? Eu tenho uma cicatriz aqui na palma da minha mão, né, que mostra exatamente que eu sofri um acidentezinho. E toda vez que eu lembro dessa questão, eu lembro da dor que foi. Eu tenho algumas cicatrizes que toda vez que eu olho, eu vejo, eu falo, nossa, essa doeu, né? Assim é quando a gente acusa alguém, não é? Dói, machuca. Por isso, quando nós recebemos a parte de Deus o perdão, você lembra das coisas, lembra. Eu lembro da dor. Eu lembro da dor quando eu tive esse corte. Mas hoje já não dói como doeu naquele dia. Eu lembro daquilo e lembro que eu aprendi a lição. Eu aprendi que eu deveria tomar cuidado para não me machucar mais daquela forma. Eu aprendi que eu deveria caminhar de uma maneira diferente. Olhar para trás, quando a gente caminha com o Senhor, é um olhar sem dor, porque você já sabe que o perdão de Deus está sobre a sua vida. Então acusar os outros não é papel nosso, é do inimigo das nossas almas. Então deixe para ele.
perdoe as pessoas, coloque uma pedra sobre o assunto e caminhe. Entenda isso, entenda essa necessidade. Então, quando o Senhor nos perdoa, Ele nos perdoa de uma vez por todas, esquece e a gente caminha. A morte de Cristo pelos nossos pecados mostra algumas coisas para nós. Uma delas é que era o único sacrifício por meio do qual os nossos pecados poderiam ser perdoados e apagados. E eu não poderia fazer obra nenhuma salvadora, nem você. Por mais bondoso que sejamos, por mais bondade que possa ter em nós, e se há bondade é porque Deus está em nós, não é? Mas por mais atos bondosos que venhamos a ter, por mais atitudes boas que possamos ter, meus queridos, não pode nos salvar. O único sacrifício necessário para nos salvar, para nos livrar do pecado, é o sacrifício de Jesus Cristo, se oferecendo em nosso lugar, nos substituindo. Outra questão que essa obra nos apresenta: nós somos pecadores incapazes de providenciar a nossa salvação. Conforme nós lemos lá no início aqui da nossa mensagem, da nossa meditação, lá no capítulo 4, versículo 12 de Atos dos Apóstolos, é claro, não há salvação sem Cristo. Não existe forma de salvar uma vida sem Cristo. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não tem como sairmos dessa situação no qual nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Por isso nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a única forma que podemos ser salvos, por meio da graça bendita, da graça salvadora do Senhor. Outra coisa que nós podemos aprender nessa obra do Senhor é que havia uma inimizade nossa com Deus. O pecado trouxe o rompimento nessa relação. Uma vez que nós pecamos, nos afastamos de Deus, mas uma vez que nós somos alcançados pela graça de Deus, essa relação passa pelo que nós chamamos da reconciliação, ou seja, nós somos reconciliados, ou seja, tem uma nova conciliação. O que antes nós caminhávamos bem, e por causa do pecado nós somos separados do Senhor, através da obra de Cristo essa ligação é feita novamente. Por isso falamos da reconciliação, ou seja, podemos nos achegar novamente. É tão gostoso, e geralmente nesse período do ano é um período onde ocorrem muitas reconciliações, né? Porque as pessoas lembram da obra de Cristo, né? Quando Ele nasce, vem ao mundo, e as pessoas aproveitam esses momentos para se ligar novamente a familiares, poder ter de novo uma relação. Isso é gostoso. Imagine com Deus. Por causa da obra de Cristo nós somos reconciliados ao Senhor e temos novamente essa ligação com o Senhor. Não somos mais inimigos, mas filhos de Deus, por especial adoção, chamados a viver com Ele. O amor do nosso Senhor por nós é um amor que não pode ser vencido. Por isso nós falamos que Ele é um amor invencível, um amor no qual nós podemos caminhar e desenvolver a nossa vida, a nossa caminhada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito interessante a passagem da primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 10. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, como salvador das nossas vidas, como substituto dos nossos pecados, como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Nisso consiste o amor de Deus, em enviar seu Filho Jesus Cristo para nos libertar da situação que nós estávamos. Jesus levou sobre si a culpa de todos os nossos pecados, pagou na cruz do Calvário a dívida que tínhamos diante dele, e por isso nós podemos ter uma relação com o nosso Senhor. Por isso nós temos que crer nessa obra bendita, porque Ele deu a sua vida por nós.
Ele fez algo que nós não poderíamos fazer e nos chama a viver com Ele. Esse amor do Senhor nos leva a viver um amor para com o próximo. E o amor com o próximo não é só amar aquelas pessoas que estão à nossa volta. Amar o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, seus primos, tios, avós, bisavós, amigos chegados. Isso é fácil. Difícil é demonstrar amor para aqueles que não fazem parte do nosso hall de convívio, ou seja, do nosso grupo de convívio. Demonstrar amor por aquele que pensa diferente de nós. Mas ele vai continuar pensando diferente de mim. Tudo bem. Mas você, como cristão, tem que demonstrar o amor de Deus por aquela vida. Mas essa pessoa faz coisas que me machucam, sim, mas não responda a ele com a mesma moeda. Ore para que Deus faça a obra na vida daquela pessoa. É a forma que nós temos de demonstrar o amor, dentre tantas outras coisas. E eu quero fechar essa nossa meditação para esse novo ano, lembrando que essa obra do Senhor é uma obra maravilhosa e ela é libertadora. Cristo morreu, ressuscitou para nos libertar desses valores deste mundo. Esses valores que antes nós achávamos que eram corretos. As atitudes éticas que esse mundo tem, que para nós não são atitudes éticas como cristão. Não são atitudes condizentes com a graça bendita do nosso bom Deus. A forma como o povo reage às situações, a forma como o povo defende algumas coisas, isso é complicado. E é assustador pensar que é o seguinte: nós que defendemos esse posicionamento, às vezes nós somos chamados por aqueles que seriam nossos irmãos, nós somos chamados de retrógrados, de quadrados ou de fundamentalistas. Mas a questão é a seguinte: nós estamos defendendo os valores da palavra de Deus. Nós não estamos defendendo o legalismo, que é pesado, cruel e não aponta para a salvação de Cristo. Mas nós estamos apontando para valores que o Senhor apresenta na sua palavra. Valores que são essenciais para que uma sociedade caminhe bem. Mas nós somos chamados de quadrados. Não, você é muito antigo. Olha, não é cabeça. Nossa, a cabeça sua é de alguém idoso, de alguém que já está no final da vida. Você não pode pensar dessa forma. O mundo mudou, o mundo alterou. Não é assim que se deve pensar. Nós sabemos, entendemos que é o seguinte: nós como povo, como pessoas, devemos crescer, evoluir nos nossos pensamentos. Sim, claro que sim. Nós vamos adquirindo os conceitos necessários e vamos evoluindo. Aquilo que antes nós não entendíamos, agora nós entendemos, compreendemos. Seja no campo da fé, seja nos estudos, a gente vai evoluindo. A gente não entendia uma forma, agora a gente começa a entender e evoluir naquele pensamento, entendendo, conhecendo mais. Só que tem questões que são cruciais e são inalteráveis, que é a obra de Cristo por nós. Ele veio para nos libertar desse pensamento que não é libertador, mas é escravizador. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E é essa verdadeira liberdade, não uma liberdade que leva a uma libertinagem, que é achar que eu devo fazer o que eu bem entendo. Não, a minha liberdade, ela tem um padrão a ser seguido, que é o padrão Cristo, o verdadeiro padrão de liberdade para as nossas vidas. Esse mundo é egoísta, só pensa nele. Eu sou livre para fazer o que eu bem entendo. Não é assim. Eu fui livre por Cristo. Ele pagou uma dívida que eu não poderia ter pago, e por isso Ele me chama a viver com Ele. Não tem nada melhor do que viver com Cristo. Nós somos livres. Só que liberdade, ela vem junto com uma outra palavra, que é a responsabilidade. Eu sou livre,
mas eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou livre para ir aonde quer que eu queira ir, só que eu sou responsável. Eu sou livre para ir nos lugares que eu bem entendo, só que eu tenho responsabilidade. Se eu sei que o lugar é perigoso, o lugar que eu não devo ir, eu sei as consequências que podem ocorrer sobre a minha vida. Eu sou livre para fazer o que eu bem entendo, sim, mas você é responsável pelas suas atitudes. Vida cristã é isso, é a liberdade, mas que nos chama a atenção a responsabilidade. Não pensar em nós, mas pensar em Cristo e pensar no próximo. Eu sou livre, porque Cristo me libertou da escravidão do pecado e me chamou a viver com Ele como seu servo, chamado por especial graça que é derramada sobre as nossas vidas. Que neste próximo ano nós possamos continuar falando de Cristo, e como em 2020 pessoas puderam ser alcançadas pela graça de Cristo a partir da nossa pregação, e é tão gostoso quando a gente tem essa experiência de pessoas nos dando esse feedback de como foi na vida dela esse momento. Eu vivi, vocês viveram com certeza nesse ano, receber mensagem de pessoas: olha, eu vou caminhar com Cristo, ou vou voltar a caminhar com Cristo. Que a gente possa continuar nessa obra bendita nesse próximo ano, sendo essas testemunhas da graça bendita do Senhor. Eu vou orar e assim nós encerramos a nossa transmissão, tá bom? Bom Deus, nós te agradecemos, louvamos ao Senhor pela tua graça, o teu amor que é derramado sobre as nossas vidas, e pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos direcionando, para que possamos continuar entendendo o teu direcionamento, o teu amor, o teu sustento, essa obra bendita do Senhor nas nossas vidas. E pedimos que o Senhor continue nos abençoando nesse novo ano, Pai, como o Senhor nos abençoou em todo este ano de 2020, que o Senhor continue nos direcionando, ó Pai, no ano de 2021, que seja mais um ano debaixo da tua graça, o teu sustento, o teu amor. Pedindo que o Senhor continue nos abençoando, trazendo sobre nós a tua graça bendita, o entendimento que nós precisamos ter, ó Pai, para caminhar diante dos desafios que se apresentam diante de nós, ó Pai. Desafios muitas vezes que nós nunca deparamos com eles, ó Pai. Desafios nos quais nós só vemos que é o Senhor que tem como nos livrar dessa situação. Por isso nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido bendito, glorioso sobre as nossas vidas. Continue, ó Pai, nos abençoando, continue, ó Pai, trazendo a direção que nós tanto precisamos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, através do santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, e que o consolo e o conforto do Santo Espírito de Deus esteja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanhou nesse momento e você que virá posteriormente a ver essa mensagem, essa meditação, esses cânticos que foram dedicados unicamente à glória bendita do nosso Deus. Que você possa ter um 2021 abençoado na presença do nosso bom e maravilhoso Deus. Que o Senhor assim nos abençoe com a sua soberana graça. Que Deus te abençoe.